Oiê! E aí, pessoas? Como que vocês estão? Sou Mayra Engelmann. Esse podcast é sobre isso. Quem quiser saber sobre o que é sobre isso. Vai lá no trailer, bem no comecinho ali, para saber um pouquinho. E quem tiver curiosidade de saber um pouco mais e saber sobre mim também, é só buscar o episódio Comece Aqui, tá bom? Então, vamos lá, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema, né, que é um tema recorrente, é algo fundamental dentro da nossa existência como espécie humana e exclusiva da espécie humana, né, que é a autoestima. E eu intitulo, né, esse episódio como Só estima quem é estimado. E isso pode parecer óbvio, mas não é, né? A gente acha que a gente constrói sozinho esse lugar, né, de se autovalorizar. Principalmente quando a gente usa, né, esse auto. Eu costumo dizer que esses auto, né, autoconsciência, autoconhecimento, autoestima, né, amor próprio, tudo isso dá uma ideia de ser algo automático e que você faz sozinho, né? E é uma ideia equivocada, porque tudo é uma construção a partir da relação com o outro, sempre, pro bem e pro mal, né? Então, a autoestima, né, ela depende muito de como foi construída a minha relação comigo mesma a partir das minhas referências externas, desde que eu nasci, e principalmente nos primeiros anos de vida. Ou seja, essa construção dessa capacidade de se autoestimar, de se autovalorar, ela vem muito da cultura, do ambiente e dos cuidadores, que, via de regra, são os pais, mas nem sempre, né? Mas esses cuidadores, essas pessoas responsáveis pela nossa sobrevivência no início da nossa vida e responsáveis pela construção junto à cultura e o ambiente que vai além, né, dos cuidadores, dos pais, que se estende aí em algum momento às creches, escolas, parentes, né, comunidade, bairro, vizinhos, né? Então depende de tudo isso a construção. Então, dependendo destes ambientes e destas referências, do que elas construíam dentro de nós, a partir daquilo que elas diziam e que elas mostravam sobre o que era importante desenvolver como indivíduo, como sujeito, é isso que vai determinar como que a gente vai construir a nossa autoestima nesses primeiros momentos da vida. E isso é fundamental entender. Todo, toda leitura que nós fazemos de nós mesmos, ela parte de uma régua interna. Não é algo que eu realmente enxergo em mim. A minha lente, via de regra, ela é voltada para fora, que são os nossos olhos, né? A gente está olhando sempre para fora, pensando de uma forma concreta. E é assim que a gente cresce, né? E só quando você entra num processo realmente de autoconhecimento, é quando você desenvolve ferramentas que te ajudam a trazer esse olhar que sempre esteve voltado para essas referências externas e para aquilo que elas esperam de você, voltar esse olhar para dentro, para você, para que você tome consciência de que talvez aquele auto-julgamento, aquela autoavaliação pode estar equivocada, porque ela é recheada de demandas que são do outro, que nada
tem a ver, de fato, com a sua essência. Então, vamos supor que você cresce, por exemplo, numa família, né, onde é muito importante o corpo. Então, não importa as outras competências que você tenha, não importa o que você faça de bom na sua vida, que poderia ser um ponto, né, assim, de maior valor na sua régua interna em relação a essa autovalorização, como na sua referência. Foi dito que o mais importante, não importa o que, é o seu corpo, e é o seu corpo dentro de um desejo, né, construído. De que tipo de corpo que é o corpo bom, né? Se você não atingir essa referência que te foi dada, não importa que você seja um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo parceiro, um ótimo profissional, uma ótima profissional, uma ótima amiga, não importa. Para você sempre vai existir um buraco dizendo que ainda não é suficiente. Por quê? Porque aquele ponto focal dado pelas suas referências primitivas, primárias, vamos dizer assim, não foi atingido. Por quê? Ele nunca vai ser atingido. Porque a partir dessa construção, a gente tem o quê? Um ideal de corpo, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, tá? Então, eu estou pegando isso só como exemplo. Pode ser intelectualidade, né? Pode ser caridade, pode ser um monte de coisa. Mas que é um lugar muito comum essa questão do corpo, né? Então não adianta nada que você faça. Você não vai chegar. Por quê? Porque é um lugar de uma fantasia, de um ideal, que você nunca vai atingir. E aí fica difícil ter uma autoestima elevada, quando você fica preso ou presa nessa referência de valor, nessa régua que foi construída lá atrás, quando você não tinha capacidade de construir a sua própria régua. E aí o que muda quando a gente entra num processo de autoconhecimento, um processo, né, de amadurecimento, é que você entende que você pode mudar essa régua. É fácil? Não. Às vezes você carrega a mesma régua, ela te guia por 30 anos. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir abandonar. Por isso que eu não acredito em métodos mágicos. Porque eu já tentei todos. Todos não, brinco. Mas a grande parte já. Os mais falados, com certeza, eu já testei. E não funciona. Funciona ali naquele momento. Às vezes você fica alguns meses e você fala, ah, me curei. Agora eu me amo, sou a melhor pessoa do mundo. Às vezes dá 1 ano, 2 anos, 5 anos. De repente, em algum momento onde você, por um evento, né, se torna frágil de novo, volta para um lugar de fragilidade, dá uma regredida, porque isso acontece eventualmente em períodos de crise na nossa vida, e eles acontecem sempre, que bom, né? Você olha e tá lá tudo ainda. Aí você começa de novo a voltar para aquele lugar daquela régua anterior. E de repente você se sente de novo insuficiente, você se sente de novo inadequado. Então não existe mágica. É uma construção, é uma reconstrução, é uma recalibração. E o que que nos ajuda nesse processo de recalibrar essa régua interna de autovalorização, saindo dessa régua inicial que nos foi dada, né, pela cultura, ambiente, pais, cuidadores, a nossa primeira infância e adolescência? O que que a gente faz? A gente conhece outros ambientes, a gente conhece outras pessoas, e a gente começa a receber novas informações sobre nós mesmos a partir dessas outras pessoas, que vão começar a colocar em xeque essa régua que nos foi dada no início da vida. Você começa a ouvir muita gente falando uma coisa de você que nunca falaram na sua casa. E aí você começa a se questionar, peraí, é uma coisa estranha aqui.
Na minha casa, todo mundo falava que eu era emburrada. Aí, de repente, você vai conhecendo várias pessoas em vários ambientes que falam, gente, eu adoro a sua alegria, eu adoro a sua risada. Não tem como a gente ficar de mau humor perto de você. Aí você olha e você fala, opa, será que eu sou emburrada ou será que aquele ambiente me fazia me sentir inadequada, inapropriada e por isso eu não conseguia me expressar a partir da minha essência? E esse exercício é fundamental que a gente faça sempre. Observe o que as pessoas dizem sobre você, principalmente aquelas pessoas com as quais você de fato se sente conectado, conectada. Pessoas que te fazem bem, pessoas que te nutrem. Em psicanálise, a gente chama isso de o grande outro. E que é importante a gente diferenciar esse o grande outro do pequeno outro, né? O grande outro são, de fato, essas grandes referências que eu posso mudar. Que no começo da minha vida, é óbvio que era o ambiente onde eu estava e eu era condicionada a estar ali, porque eu era criança, eu era adolescente, eu não tinha muita escolha, principalmente como criança. Eu tinha que estar onde os adultos responsáveis por mim estavam. Eu tinha que conviver com as pessoas que os adultos responsáveis por mim conviviam. Então eu era condicionada, né? Era algo compulsório. Mas quando você amadurece, ganha autonomia para escolher os lugares, as pessoas, e as condições, os ambientes e as culturas, e escolher o que te impacta, o que te influencia e o que não, é você que se torna, a partir desse momento, responsável por recalibrar essa régua da autoestima. Por isso é tão importante buscar pessoas que te façam se sentir bem em relação a você e se afastar, evitar estar, evitar ser impactada por pessoas e ambientes que não são nutritivos, que muitas vezes, inclusive, reforçam essa régua primária, aqueles pontos que faziam com que você tivesse uma baixa autoestima. Só que qual que é a nossa tendência inconsciente? É escolher justamente coisas que reforcem essa régua inicial. Por quê? Porque ela é familiar. E a gente busca não o que é bom para a gente, quando a gente ainda está operando muito num nível inconsciente. A gente busca o que é familiar, mesmo que seja extremamente nocivo. Eu vou falar disso em algum outro episódio com mais profundidade, porque isso é fundamental a gente entender. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, né, é essa consciência de que se você hoje sente que você tem baixa autoestima, você é responsável, como adulto, como adulta, a mudar isso. Aliás, a partir da adolescência, para mim, na minha experiência, foi a partir da adolescência que eu comecei a buscar outros referenciais, comecei muito para casa de amigos, amigas, e os pais me elogiavam, os pais, nossa, eles falavam coisas incríveis de mim, eles me consideravam como filha. E eu fui percebendo que eu tinha um monte de coisas incríveis, que as pessoas gostavam de mim. Porque muitas vezes em casa eu era extremamente desafiadora, mas não porque a Mayra é desafiadora, mas porque o ambiente, de alguma forma, não me dava espaço para ser a Mayra. E não é culpa de ninguém. Era simplesmente uma questão de incompatibilidades, de personalidades e de temperamentos. E eu, apesar de muita gente, né, dizer que me admira, eu não, assim, hoje em dia até que eu sou legal. Sem amadurecer muito, né? Hoje eu tenho uma capacidade absurda de diálogo, de convívio,
né, de lidar com as minhas emoções, né, de projetar cada vez menos. Mas são anos, né? São 20 anos aí trabalhando dentro de terapia, análise e outras, né, frentes de autoconhecimento para chegar onde eu estou chegando hoje. E que, de fato, eu estou muito feliz, né, com o que eu venho alcançando. Mas não era assim. Eu era uma pessoa extremamente agressiva. Eu era uma pessoa extremamente impulsiva. Eu falava o que eu pensava, sem me preocupar o quanto eu ia machucar o outro. Existia um lugar cruel em mim, vingativo, invejoso, ciumento. Por isso que eu falo que eu me sinto competente para atender as pessoas, porque eu experienciei muitos dos desafios que chegam para mim e eu superei. Eu consegui recalibrar essa régua. E eu sou muito grata a todas as pessoas que eu encontrei no meu caminho, desde a adolescência principalmente, mas também teve na infância, professores, vizinhos e os próprios familiares, né? Que algumas coisas, lógico, criticavam e faziam me sentir mal, inadequada, mas em outras características reforçaram muito que aquilo era bom. Então a gente tem de tudo, né? Nesse ambiente familiar. E aí hoje eu escolho do que eu quero lembrar, do que eu quero lembrar que eles diziam sobre mim. E aí eu só escolho as coisas boas. Por quê? Porque eu quero construir uma régua boa dentro de mim, em relação a mim mesma. Justamente para sustentar e nutrir essa autoestima diariamente. Porque não é uma coisa permanente. Que, eu, né, calibrei hoje, é igual calibrar, né? Ontem estava na aula de violão, né? É igual você ir lá e como que chama, gente? Eu até esqueci essa palavra. Eu falei calibrar, me deu branco da palavra que a gente usa para o violão, né? E você afinar. É igual afinar o violão, né? Então, assim, eu afinei ontem na aula, né? A gente trocou as cordas, aí o professor falou, a hora que você chegar em casa, provavelmente já vai estar tudo desafinado, você vai ter que afinar de novo. E essas réguas internas é a mesma coisa. A gente tem que estar todos os dias recalibrando a nossa régua de autoestima. Ou seja, todos os dias eu tenho que escolher aquilo que eu quero lembrar, aquilo que eu quero considerar sobre o que o mundo me mostra, sobre mim, sobre as referências que a cultura me dá. Porque muitas vezes não é uma pessoa, às vezes é a própria cultura vigente que me diz, por exemplo, que eu preciso colocar botox. E aí você entra num processo de questionamento interno, não tem como, porque todos os dias as pessoas estão falando para você colocar botox. O povo não consegue ver uma ruguinha em paz, deixem minhas rugas em paz, né? Não conseguem. Por quê? Porque é cultura vigente. E aí você precisa ter essa capacidade interna de autorregulação, de autovalorização e de conhecimento de si em relação aos próprios valores para dizer, ok, isso entra na minha régua ou não, isso não entra na minha régua. Ah, mas é porque eu sou melhor que os outros? Não. É simplesmente porque não cabe na minha régua. Não tem aquele livro, né? Quem mexeu no meu queijo? Vou escrever quem mexeu na minha régua. Ninguém mexe na nossa régua de autoestima na vida adulta, se a gente não permitir. Somos nós que escolhemos quais são as referências. Somos nós que calibramos essa régua de autovalorização. Só que para fazer isso precisa ter um processo de autoconhecimento. Porque senão os parâmetros que você escolhe provavelmente vão ser parâmetros baseados nas suas referências infantis. E aí, lógico, você não vai conseguir sair do lugar. Porque você vai permanecer naquela régua que corresponde a um aspecto regredido do indivíduo. Então, escolha, a partir de agora, as suas referências para essa régua de autoestima.
Perceba quem são as pessoas ao seu lado que te nutrem e cola nelas, de verdade. Toda vez que chegar alguém que você percebe que te mostra que você tem um valor, agarra. Mas é que a gente tá falando agarrar no sentido de carinho, entendeu? Não exagera. Não deixe essa pessoa sair da sua vida, de verdade. Eu tenho pessoas incríveis, gente, incríveis, que eu falo assim, gente, agora você não sai mais da minha vida. E pessoas que eu desenvolvi conexão em um dia. Porque hoje eu não fico nessa de, ai, conheço há muito tempo. Ai. Gente, tá me fazendo bem, tá me fazendo feliz. A troca é rica. Bora, bora ser amigo. Acabou o ponto. Não tem o que perguntar, não tem o que pensar. Se me nutre, eu quero junto. E aí, cada vez mais, você vai, de fato, né, tendo muita facilidade de olhar e falar, não, esse daqui chegou, você olhou, falou uma coisinha ali que te incomodou. Você falou, não, ele tá falando um negócio, mas não sou eu. E eu não quero isso do meu lado. Então eu escolho e afasto. Certo? Então vamos lá. É sobre isso. É sobre você entender que essa régua é tua. Ah, mas meu pai, minha mãe, ok. A régua é tua. Se você é adulto, adulta, a régua é tua. É você que calibra agora. Então escolha bem as suas referências. E renuncie, abdique a todas aquelas pessoas, a todos aqueles aspectos culturais que não fazem com que essa régua tenha uma calibração que te leve para um lugar de autoestima elevada. E recalibre diariamente, porque ela desafina. Certo? E é isso, meus amores. Bora para a vida, bora conseguir olhar com um olhar de mais amor, compaixão e valorização para você mesmo. Porque é sobre isso. Um beijo grande.